começamos o nosso programa Aras e Raças. A função de um cavalo é sim fundamental, principalmente na hora da compra. Por isso, o criador tem que estar atento a esses aspectos e entender o mínimo possível, porque assim vão evitar erros que podem se tornar graves e atrapalhar muito no desempenho desse animal. Confira agora comigo a respeito desse tema. Belezas absolutas são aquelas desejadas em qualquer cavalo de raça, ou seja, boa visão, bons aprumos, cascos fortes, bom tronco, boa garupa. Enquanto que as belezas relativas estão relacionadas a determinado fim. Para um cavalo de tração, frente pesada, paleta em pé. Para um de sela, frente leve, paleta inclinada. E as belezas convencionais são as pelagens, o andamento, a maneira de tosar e afins. O que vai mudar é a seleção dos animais. Mantém um foco de seleção voltado à funcionalidade, à rusticidade e ao andamento. E também, hoje, a beleza. Hoje eu gosto de cavalo bonito, mas ele tem que ser bonito, bom de sela, dócil, bom de andamento, macio e um cavalo fácil de ser conduzido para o cavaleiro e também para o leigo. Então a gente buscou fazer uma seleção nesses quase 56 anos voltada à funcionalidade. Então as éguas nossas são criadas sempre junto com boi ou vacas, para ela ter o calcense. E os potros, quando desmamam, também ficam junto com boi. Então, porque nossa atividade é pecuária. Então a gente viu que o cavalo criado com gado, ele já tem intimidade com o gado. Quando você doma ele, põe ele para trabalhar, ele já conhece o boi. Então você leva uma certa vantagem nisso. E também a gente sempre buscou assim selecionar a morfologia, animais bonitos, de cabeça, pescoço, tronco, e tem umas características que eu acho que todo selecionador deveria buscar, que eu brinco, é os 3B. O cavalo tem que ter beleza plástica, beleza zootécnica e uma beleza funcional. A beleza plástica é um cavalo bonito, que ele tem uma boa harmonia. A beleza zootécnica é um cavalo que está equilibrado, as partes formam bom conjunto, são proporcionais, tronco, garupa, pescoço, espado. E as belezas funcionais são aprumos, são cascaria, são angulações, são partes que vai ser útil na hora de usar o cavalo. E esses anos todos a gente sempre buscou isso no cavalo e sempre deixamos reprodutores ou matrizes, que mãe dos garanhões, animais que gostavam de trabalhar e que fosse bom de sela, macio, fácil de ser conduzido, animais de índole, de temperamento e também rústico. Se o animal não for rústico, ele te dá um gasto excessivo, que você tem que cuidar da égua, cuidar do potrinho. Então, boa pastagem, uma boa mineralização é o suficiente para você criar um bom cavalo. Agora, quando você vai competir em exposição, aí lógico, você vai fechar na cocheira, vai suplementar, mas a maior parte do tempo você deveria deixar um cavalo solto, né? O cavalo desejado tem que ter boa caracterização racial. O que seria isso? É não fugir dos padrões da raça, ou seja, até mesmo para definir sua feminilidade e masculinidade, isso tudo se torna necessário. Então, criadores, não fujam desse tipo de padrão. A ação inicial deve ser o conjunto para verificar todas as partes que devem se harmonizar entre si. Quanto as proporções são boas, o entrosamento de todas as suas partes também vai ser.
e toda a potência do cavalo passa a ser utilizada. Devem-se considerar que sejam lineares ou anguladas, ou de continuidade, ou com variações. O importante é o animal ter simetria, que está ligada diretamente a seu equilíbrio, que por sua vez está baseado em seu centro de gravidade, que é o ponto do corpo onde a maior força de gravidade vai ser exercida. Eu vejo que o cavalo manga larga ele tem um potencial muito amplo, porque nós vivemos o dia a dia do cavalo. Eu domo cavalo desde 12 anos, eu sempre domei, sempre treinei e sempre competi com manga larga. E o manga larga mostra um potencial muito grande no esporte, mas ele tem uma característica que às vezes poucas pessoas sabem. O manga larga não aceita muita pressão no começo da doma, porque ele é um cavalo de personalidade forte, ele tem um caráter forte, mas ele é um caráter que, se você trabalhar ele corretamente, ele vai ser um cavalo muito autêntico, um cavalo que fica submisso a você e com muita energia. Então a gente sempre buscou esse equilíbrio entre morfologia, funcionalidade e andamento. O cavalo em movimento está constantemente mudando seu centro de gravidade de uma direção para outra. Esta mudança de equilíbrio é imediatamente restabelecida pela nova base de suporte, que determina quando esse equilíbrio será estável ou instável. Assim, os defeitos de conformação, como maus aprumos, movimentos parasitas, uma frente pesada, paletas curtas, pernas excessivamente longas ou curtas, dificultarão toda essa dinâmica. São essas proporções que formarão o equilíbrio do cavalo. Comecei a treinar baliza, tambor, eu me aperfeiçoei na técnica de doma, rédea, e hoje eu sei treinar um cavalo de tudo. Aí continuei laçando em manga larga e depois eu fui estudar. Só que todas as provas funcionais que apareciam dentro da raça manga larga, a tropa NH estava presente. Teste de garanhões em colina, provas de maniabilidade, provas de baliza, tudo que a raça falava que precisava fazer, nós sempre estávamos dispostos a ajudar e participar. Teve a viagem do casal de francês, que fez 8.500 quilômetros pelas Américas, nós cedemos cavalo. Teve em 73 a viagem de Goiânia, 1.000 quilômetros, que a CCCN, 4C e CCCN, fez uma viagem para fazer um levantamento do potencial dos cavalos que se criava no Brasil, a distância, que não tinha nada. E na ocasião a tropa nossa era para fazer 1.000 quilômetros em 20 dias. Eles fizeram 1.000 quilômetros em 16 dias. Foi considerado o recorde mundial de resistência e na ocasião. Então, a gente sempre procurou valorizar esse lado do cavalo. Hoje você conferiu sobre as funções e a importância do equilíbrio na raça manga larga. Amanhã nós vamos voltar, dessa vez, para falar sobre a sua característica principal, a marcha trotada. Até lá, tchau!